Bom dia a todos. Esse vídeo, essas coisas todas bonitas que fizeram, me fazem parecer que eu sou importante. E só ilusão, viu, gente? 30 minutos de conversa com a minha esposa já vê que não é bem assim. E vamos dizer, eu estou muito emocionado. Porque eu vim falar sobre provas de reencarnação e ouço esse menino, Sibelius. O que eu vou falar? Me desculpa. Por Deus, viu? Antes de cursar a faculdade de medicina, eu estudei música. Eu fui pianista. Eu fiz até o 2º ano de regência e composição de faculdade. Eu sei o que ele fez, esse menino. A questão não é a técnica. Isso daí eu faço também. É o arranjo, é o maestro que está por trás disso. De colocar num pianinho desse tamanho que ele coloca. Pegar um improviso de Chopin, por exemplo, e colocar nesse teclado. Quer dizer, ele teve que fazer um raciocínio de um maestro. Para transformar uma coisa que é para um piano grande, num pianico desse tamanho. Agora, para fazer uma coisa dessa, o maestro precisa de ou ele precisa de meses, ou um computador. Então, quando ele coloca que essas músicas, que ele coloca percussão, ele é um maestro que faz uma coisa na hora. E como que pode uma coisa dessa? Porque esse rapaz, que eu saiba, não estudou música, tem limitações da vida dele. E como é que pode uma coisa dessa? Então é uma prova tão viva da reencarnação, porque eu vi um maestro do passado aqui, passando por alguma aprovação, alguma coisa, um redirecionamento de sua existência. É uma prova tão viva. Gente, eu sou uma pessoa muito ligada à investigação científica. Não é só no laboratório de pesquisa. É com meus pacientes. Eu lido com pacientes que a medicina não sabe mais o que fazer. Então a gente tem que inventar uma saída, tentar encontrar uma solução. Então eu lido com raciocínio científico todo dia. Chego 6h30 da manhã no consultório. Saio à noite. A gente sabe do jeito que está, o pessoal está ficando doente. Nós estamos com um suicídio a cada 25 minutos. Só para dizer de uma moléstia. Então eu tenho, no meu dia a dia, um raciocínio de pesquisa, diuturno, de investigar o psiquismo humano, de investigar a pessoa que está por trás da doença, tentar encontrar uma solução para aquele problema difícil. Então eu sei o que é. Eu entendi o que eu vi quando esse rapaz tocou. Para mim, foi uma prova cabal de que existe um maestro vindo de outra existência, porque não há outra explicação. Então eu fiquei muito emocionado com a natureza exposta, como a natureza é exposta. Ontem, esse senhor, Divaldo Franco, de 88 anos, como é que pode raciocinar com 88 anos, lembrando de datas, de números, e não é só isso, ele fez uma palestra atualizada, ele falou do DNA, ele falou dos acontecimentos mais prementes da ciência, e com datas, com números, coisas complexas que eu tenho certeza que estudantes aqui, ou formados ou não, ou professores de biologia, de medicina, não sabem. Tenho certeza. E esse senhor tem 88 anos. E não é só isso, eu soube há pouco tempo que esteve hospitalizado, que estava gripado e etc. E ele deu 1h30 de palestra com um vigor físico extraordinário. Como é que pode? Isso é impossível. Porque uma pessoa de 88 anos não tem hipocampo para ter memória desse jeito.
Então, sabe, é ver o fenômeno vivo ali. A natureza está muito exposta mostrando essas questões espirituais. Depois teve aquela apresentação daquele coral maravilhoso, mostrando a expressão humana, para onde ela pode chegar, das maravilhas do que o ser humano pode fazer. Então, eu digo para vocês que vocês me desculpem a emoção, mas, olha, foi uma cacetada. Agora, do que eu vou falar? Não tem importância nenhuma a minha fala. Eu vou fazer um preâmbulo antes de entrar no assunto, porque existem certas coisas que estão coligadas de alguma forma ou de outra. Essa questão espiritual, ela entra na medicina de forma muito expressiva atualmente. A Organização Mundial de Saúde já vai qualificar o processo de saúde e doença como algo que envolve aspectos biológicos, psicológicos, sociais e espirituais. E nós estudamos dentro da medicina como é que você pode investigar essas questões espirituais. Porque essa é uma demanda que a Organização Mundial de Saúde está exigindo da medicina. Responder como é que você avalia questões espirituais no paciente, você pede um exame, você avalia e pesquisa como. Não é? Hoje você tem laboratórios de investigação sobre vida após a morte, sobre reencarnação, sobre mediunidade, no mundo inteiro. Você tem nos Estados Unidos, você tem pelo menos 50 grupos de 50 faculdades, as melhores, pesquisando esse assunto. O Gary Schwartz, na Universidade de Arizona, pesquisando vida após a morte. O Herbert Benson, da Harvard University, falando do bem-estar evocado, que é a força do espírito, a força íncita da pessoa para superar um problema. E aí toca na questão do espírito. Você tem as investigações do Koenig na Duke University, você tem uma infinidade do Ian Stevenson na Universidade de Virgínia. Uma vez eu fui fazer uma conferência em Londres e preparei um trabalho com todo rigor científico para falar do espiritual, porque vou falar do espiritual junto aos médicos de Londres, eu tenho que me guarnecer de que a matemática esteja toda correta, porque vou passar por uma prova de fogo, não é? Tanto rigor que pus, e eles falavam de espiritualidade, de obsessão espiritual, de tudo, sem muito critério. 1000 médicos da Royal Medical Society estudando espiritualidade. Quer dizer, está havendo uma modificação na medicina nesse sentido. Você tem, inclusive, no Código Internacional de Doenças, já o diagnóstico estados de transe e possessão. Quer dizer, o teu médico ele tem que fazer um discernimento se dentro do problema que você está vivendo existe uma questão mediúnica. Porque isso está no Código Internacional de Doenças. Levando em consideração que nenhuma doença psiquiátrica ela é isolada, sempre há comorbidades, ou seja, outros fatores coligados. Uma depressão tem ansiedade, uma ansiedade tem uma angústia, um transtorno obsessivo compulsivo é uma ansiedade, uma esquizofrenia pode ter uma fobia. Então, sempre há comorbidades, mas frequentemente uma das comorbidades é o estado de transe e possessão, que são as influências espirituais e os padrões mediúnicos que estão em jogo na questão das moléstias psiquiátricas. O Manual de Estatística de Desordens Mentais da Organização Mundial, da American Psychiatry Association, vai dizer: o clínico deve tomar cuidado para não diagnosticar erradamente como alucinação ou psicose casos de pessoas que dizem ver ou ouvir espíritos de pessoas que já foram, pessoas mortas, porque isso pode não significar uma alucinação ou psicose, e a American Psychiatry Association, a Associação Americana de Psiquiatria, vai, portanto, considerar que ver um espírito pode não ser loucura, pode ser verdade. Então, a medicina já está entrando. Se os médicos estão atualizados com isso ou não, é outra coisa, mas que já está entrando, está. Bom, isso daí é o que eu comecei a pesquisar, a glândula pineal, só para dizer que, baseado no livro do Francisco Cândido Xavier, psicográfico, não é? Missionários da Luz, tem um capítulo sobre pineal ou epífise, não é? E o que eu fiz? Fui até estudos da anatomia. Essa é uma glândula pineal
você tem uma dessa no meio da sua cabeça. Mas eu trouxe esse assunto aqui também pelo seguinte, eu vou falar sobre reencarnação e eu preciso contextualizar essa questão da reencarnação. O que acontece? Eu tenho uma sensação que o caminhar da vida é como aquela história do Joãozinho e Maria, quando eles entram na floresta e vão encontrar aquela casinha com chocolate. Eu não sei direito a história, como é que é? Eu sei da floresta, que eles entram e aí deixam uns grãozinhos de pão, não é assim? Para depois saber voltar, não é essa história? Então é a mesma história. O que acontece? Nós saímos do braço de Deus, falando do ponto de vista metafórico, naturalmente. Deus nos coloca para caminhar com as próprias pernas. A simbologia de fomos expulsos do paraíso, né? Quando a criança, eu me lembro quando eu era criança, que a minha mãe me levou o primeiro dia para ir na escola. Quem é que conseguia me colocar dentro da sala de aula? Eu segurava no umbral da porta, chorava, esperneava. Eu achava que a minha mãe ia me abandonar ali, que eu não ia mais voltar para casa. Isso era um desesperador, era uma coisa assim. Naquele ano eu não fui para a escola. Eu falei, desiste, esse menino não entra na escola. Porque eu não desgarrava da minha mãe. E no ano seguinte foi que eu entrei, mas entrei assim, com medo. Então você imagina, sair do braço de Deus não é fácil. Então a sensação é de que a gente foi expulso do paraíso mesmo. Que estava tudo tão bom, tão perfeito, não é? Deus supre a tudo. E de repente a gente tem que caminhar com as nossas próprias pernas, nas tentativas e erros da vida. É como uma expulsão do paraíso, não é? Mas Deus é tão bondoso que Ele fez como Joãozinho e Maria. Ele deixou uns grãozinhos no chão para a gente saber o caminho de volta. Por quê? Porque a nossa evolução é uma eterna trajetória de retorno à morada do Pai. Evoluir é voltar. Evoluir é voltar a Deus, só que é voltar com a nossa consciência, com a nossa experiência, com a nossa sabedoria. E precisa ter um caminho de volta. Como é que a gente faz para estabelecer? Então, Deus colocou um grãozinho no meio da nossa cabeça, que é a glândula pineal, que nos liga a Ele. O grãozinho, que é a glândula pineal, nos liga a Deus. O negócio é ver se a gente sustenta esse canal ou não. Porque como está escrito na Bíblia que Deus é amor, quando nós não temos nas nossas expressões o amor, nas nossas atitudes, quando não demonstramos o amor, então nós nos desligamos de Deus, a glândula pineal, ela não liga, como um telefone que não está funcionando. Então a glândula pineal é essa trilha magnética, esse sensor magnético que nos liga a Deus, ao caminho de volta. Tomar conta desse órgão é você expressar a sua vida, a sua existência, as suas palavras com a expressão do amor. E o amor é como as cores, a luz branca, ela se difrata nas cores do arco-íris, né? Então o amor também ele se difrata em várias expressões, o perdão, a humildade, a perseverança, a fé, enfim, a solidariedade, são expressões do amor. Então, quando nós vivemos de acordo com essas expressões, nós colocamos esse órgão para funcionar. Diziam os meus colegas, Sérgio, a glândula pineal é um órgão vestigial. Vestigial para uma humanidade que esqueceu o poder do amor. Aí é vestigial, porque não funciona, não serve para nada. Porque ela só vai servir se você tiver essa conexão com Deus, ou seja, expressar-se através do amor e tudo aquilo que representa a figuração do amor. Então, o motivo de colocar essa imagem da pineal é exatamente nos lembrar que nós temos um órgão que nos liga a Deus e que nós podemos ou não utilizar ele. É o nosso caminho de volta. É interessante que evoluir é voltar. E, de fato, o nosso pensamento ele funciona de forma regressiva. Quando você encontra com uma pessoa, você se lembra que você já viu aquela pessoa antes e você reconhece que é aquela pessoa, porque você já viu. Então, o reconhecimento presencial de alguma pessoa ou de algo sempre é uma referência ao passado. O pensamento ele caminha sempre voltando. Sempre voltando. Por isso que
o perispírito, que é o corpo do espírito, porque a espiritualidade é dotada de materialidade, de corporeidade, mas é uma matéria que vibra em outra dimensão, porque as partículas vibracionais, os elétrons, os prótons, os nêutrons, que estão na outra dimensão do espaço, vibram com velocidade superior à velocidade da luz. Então, o que acontece? Quando um objeto atinge velocidade superior à da luz, ele regride no tempo. Parece esquisito isso, mas isso é verdade, confirmado. Se você correr com a velocidade maior que a da luz, você volta no tempo, você rejuvenesce, vamos dizer assim. Ficar parado envelhece. Pelo menos isso daí. Se você se movimenta, você começa a rejuvenescer. Veja bem, Deus construiu o universo, Deus é amor. Tudo que Deus construiu no universo é amor. Uma pedra é amor. Uma pessoa também é amor. Mas qual é a diferença? O que dá o poder de ser animado por uma pessoa e o inanimado por um objeto como uma pedra? Os dois são amor, mas uma pedra não é capaz de amar. Uma pessoa é capaz de amar. Então, o que é o ser vivo? É aquele que é capaz de amar. O que é o ser inanimado? Aquele que é amor, mas não é capaz de amar. Quem deixou de amar é pedra. Só é vivo quem ama. Por isso que diz, fora da caridade não há salvação, porque não há vida sem o amor, sem o movimento do amor. Sem conjugar o verbo amar, não há vida. A pedra é um substantivo amor, mas não conjuga o verbo amar. Uma pessoa é capaz de conjugar o verbo amar, é um ser vivo, de doar de si. Então, a nossa, vamos dizer assim, a nossa estrutura física, o nosso corpo físico, que ele vai se formar desde do momento da fecundação, que é o assunto que nós estamos colocando em pauta, ele é uma estrutura que intermedia esses dois universos. As expressões da alma, como é a figuração do amor, por exemplo, e ele é sensível à matéria. Então, um coração, por exemplo, ele é sensível aos fatores físicos, uma aterosclerose, uma hipertensão arterial, uma coronariopatia, um distúrbio de ritmo cardíaco. Então o indivíduo, ele é convidado a regular a dieta, a tomar um medicamento. Quer dizer, o coração, ele é sensível à biologia, à estrutura física. Mas ele é também sensível à emoção. Você se emociona, o seu coração acelera. Então o nosso organismo, ele é uma estrutura mediúnica, ou seja, ele intermedia dois universos. O universo da alma e o universo físico. Ou seja, o nosso organismo ele tem dupla face. Uma face é sensível ao universo do espírito. E a outra face é sensível à matéria. Então o nosso organismo ele é mediúnico por excelência. Ele intermedia esses dois mundos. Bom, aqui as glândulas pineais. Quando você fratura uma glândula pineal, ele tem os cristais. Esses cristais da pineal, que você tem no meio da sua cabeça, eles vão ser as estruturas envolvidas nos processos de captação magnética da glândula pineal. Aí, um cristal, quem achava que não tinha bola de cristal na cabeça, tem. Enfim, não é o assunto hoje. Quando você fratura o cristal, você percebe que ele tem lamelas concêntricas, que indicam a idade da pessoa. Então, uma pessoa jovem tem esse padrão. Depois aumenta muito o número de lamelas e elas se acavalam. Essa já é uma pessoa com 80 anos. Muda o perfil de sensibilidade. O Chico Xavier, por exemplo, ele tinha uma mediunidade de incorporação que é como se os cristais captassem ali a vibração magnética do espírito comunicante, pegando a área motora da escrita. Mas conforme ele foi tendo idade, a mediunidade foi se transformando numa mediunidade de desdobramento. Ele saía do corpo, ouvia o que a entidade falava e transcrevia. Porque com a idade, pessoa mais idade, a tendência é a pessoa acentuar a mediunidade de desdobramento, de saída fora do corpo.
Por isso que, quando a gente tem experiências de saída fora do corpo, isso acontece cada hora e meia em cada um de nós. A cada 90 minutos a gente sai um pouco do corpo, depois volta. Mas conforme aumenta a idade, isso aumenta um pouco. E quando você tem experiência de saída do corpo, você irradia magnetismo. Por isso que a pessoa, quanto mais idade tem, mais magnetismo ela tem. Então são excelentes médiuns de cura, não é? Daí você vê o preto velho, aquela senhora benzedeira, que ela é uma senhora idosa, porque ela tem muito magnetismo. Ontem eu estava reparando, o Divaldo, conforme ele irradiava o magnetismo de cura. Imagina, com 88 anos, imagina o magnetismo que ele irradia. E esse magnetismo ele podia usar ainda mais. Se usasse mais ainda, não fazia nem secreção. Porque é acúmulo de energia, o organismo começa a produzir coisa. Produz pedra, produz cisto, produz secreção, porque acumula energia, o organismo vai produzir estruturas ectópicas. Não é? Então a pessoa mais idade modifica a mediunidade, fica mais expressiva a mediunidade magnética, curativa, fica os fenômenos de desdobramento mais intensos. E foi? Pronto, agora vamos dar a palestra. Feita essa introdução. Eu gosto de falar desse assunto sobre a célula. Veja, gente, vamos usar a inteligência, tá bom? Só precisa de 2 neurônios, o Tico e o Teco. Como é uma célula? Uma célula, ela apresenta uma membrana que a envolve fosfolipídica. Fósforo e gordura. Lipídio. E ela possui poros para entrada e saída de substâncias químicas. Pode ser o cloro, o ferro, o cálcio. Essas substâncias, elas têm a carga elétrica. O ferro é uma bivalência positiva. O cloro, uma monovalência negativa. Então, o entra e sai de substâncias pela membrana da célula provoca atividade elétrica. Por isso que é possível você fazer um eletrocardiograma, um eletroencefalograma, porque o seu corpo, ele está, vamos dizer, entre aspas, deitado em cima de eletricidade. Então é possível você avaliar o organismo de uma pessoa pela atividade elétrica, eletroneuromiografia. E toda atividade elétrica, perpendicularmente, tem um campo magnético. Então, daí é possível fazer uma ressonância nuclear magnética. Por quê? Porque você tem uma radiação magnética. Então, o nosso corpo e as células, elas têm uma estrutura bioeletromagnética. Eu não estou precisando falar de espiritismo para falar disso. Isso é uma questão estabelecida pela ciência. Bom, e o que acontece? Aí você vai ter as organelas dessa célula. Por exemplo, as mitocôndrias. As mitocôndrias, para que serve a mitocôndria? A mitocôndria vai produzir energia e é para onde vai o oxigênio que você respira. Não é? Respire fundo. Sinta o oxigênio entrando nas mitocôndrias das suas células. Sentiu? Depois você faz de novo em casa. Quando o oxigênio, quem é que descobriu o oxigênio? Foi aquele cientista que diz assim, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Como que chamava? Lavoisier. O Lavoisier, ele estava preocupado pelo seguinte, o Lavoisier trabalhava na casa de pólvora. E uma coisa que ele não queria ver na casa de pólvora era fogo. Então ele começou a pesquisar o que faz o fogo. E ele descobriu o oxigênio, que é o gás comburente. Então, onde há oxigênio, há fogo. Veja um casal de namorados, quando começa aquilo, começa... Não é? O pessoal entende quando fala assim, né? Engraçado. Então, o oxigênio é fogo. Então, quando o oxigênio chega na mitocôndria da célula, ele vai produzir o quê? Caloria. Entendeu? Bom, aí o que acontece? Aí você tem os lisossomos, que tem enzimas para digerir o lixo celular. Você tem o complexo de Golgi, o retículo endoplasmático para armazenar e transportar proteínas. Você tem os ribossomos, constituídos por 2 cápsulas de proteínas, uma de baixo peso molecular, uma de peso molecular mais elevado, que vai fazer o processo de tradução do código genético. Por quê? Porque no núcleo você tem o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, que se você for esticar o DNA que tem dentro da célula, tem 2 metros, cabendo dentro de um núcleo de uma célula. Olha, qual é o tamanho de um núcleo de uma célula?
Você pega um mosquitinho, no meio do dedinho mínimo do mosquitinho tem uma sujeirinha, é menor que isso. É muito pequeno. Então o DNA ele precisa estar muito empacotado, é uma logística, é uma tecnologia de empacotamento do ácido desoxirribonucleico, ele se enrola nas proteínas histônicas para poder caber dentro do núcleo. Bom, para um gene funcionar, ele vai precisar de sair do novelo, é como um carretel de linha, para você usar a linha você precisa tirar ela do carretel. Então, o DNA está enrolado nas proteínas, como a linha está enrolada no carretel. E esse carretel de linha de DNA é chamado cromossomo, já ouviu falar? Quantos cromossomos tem a célula humana? Não ouvi. Quantos cromossomos vêm do papai, quantos cromossomos vêm da mamãe? 23 do papai. Quantos cromossomos tem na célula humana? Não. Ainda bem que eu vim dar a palestra hoje. Porque você não tem cromossomo só no núcleo da célula. Você tem cromossomo na mitocôndria também. A mitocôndria também tem cromossomo. E, inclusive, na mitocôndria que está a genética do tempo de vida. E é a mitocôndria que produz o ectoplasma. Por quê? Porque é ela que produz energia. Uma das energias que ela produz é o ectoplasma. E você não comunica com o seu corpo, você não dá ordem de comando para o seu corpo se não tiver ectoplasma. Por exemplo, teve uma vez que eu tive vamos dizer assim, não fiquei bem. Comecei a sentir mal, vi que minhas pernas ficaram azuis, os pés azuis. Azul não é bom em medicina. É bom para olhar o céu, o mar, mas azul no corpo é uma coisa ruim. Aí eu vi que eu comecei a ter tontura e não sei o que, gritei para a Márcia, minha esposa, chama uma ambulância e pá, caí duro. Quando eu olhei para mim mesmo, eu vi que eu tinha morrido. Mas não tinha, só o corpo. E aí eu fiquei desesperado. Porque vieram meus filhos, eu falei, meu Deus, eu morri. Mas logo agora, com meus filhos pequenos, eu nem escrevi meu livro, eu vou para os umbrais de novo. Inclusive diz que essas experiências de quase morte, você vê um túnel de luz, eu não vi túnel de luz nenhum, estava tudo escuro. Era eu e a escuridão. E aí eu rezei mais por desespero do que por fé. E aconteceu uma coisa engraçadíssima. Parecia que eu estava na UTI vendo um paciente chegar urgente. E aí eu falei, esse paciente precisa de eliminar líquidos, porque isso daí é uma encefalopatia hipertensiva. Não sei como é que eu fiz esse diagnóstico, dos tempos que trabalhei na UTI. E aí eu forcei, como se eu tivesse pisado em cima do meu estômago, eu tive um vômito, desculpa falar assim, essas coisas de manhã cedo. E aí a minha pressão deve ter normalizado, eu voltei. Cheguei no hospital com a ambulância, em mau estado. E você sabe uma coisa curiosa, que o assistente do hospital lá na faculdade de medicina, que eu não me identifiquei nem que eu era professor da faculdade, disse para mim assim, você perdeu a consciência? E eu, pensando bem, eu falei, olha, o meu corpo perdeu, mas eu mesmo não. Porque eu estava vendo tudo. E o médico ficou com raiva de mim. Falou assim, olha quantos pacientes eu tenho para atender, você fica brincando comigo? E jogou a prancheta nos meus pés. Aí vem um professor já de mais idade, que fora meu professor de eletrofisiologia, mas ele já não me conhecia, porque a faculdade tem tantos 1000 alunos, eu já me formei já há 30 anos. E ele bateu no meu ombro e falei, ouvi o que você falou. Veja isso, Lúcio, que coisa engraçada. Aí, professor, o que é? Ele falou, não, é o seguinte, você teve uma experiência de quase morte, isso que o colega não entendeu. Eu vou lhe dar o telefone de um médico que você tem que procurar. Vocês já adivinharam, né? Eu olhei o telefone, era o meu telefone, mas eu não falei que era eu. Falei, obrigado, professor. Porque eu fiquei pensando assim, se eu falar que sou eu, naquela estado de miséria que eu estava,
eu ia descredenciar a disciplina da faculdade. Eu fiquei quieto. Falei, mas só que interessante, ele me encaminhou para mim mesmo. Não, foi bom, eu tenho que me encontrar. É uma coisa que eu tenho procurado me encontrar. Mas o fato é o seguinte, agora guarda na gaveta isso, vamos para outro caso. Eu estava no pronto-socorro universitário, e era dia de Natal, 24 para o 25, e chegou um senhor com a família toda. Esse senhor, ele tinha caído de uma árvore onde ele foi colocar enfeites de Natal, era uma árvore alta, e ele veio em estado de politraumatismo grave, parada cardiocirculatória, e nós colocamos na sala de parada e ficamos 1 hora tentando ressuscitar aquele senhor. 1 hora. Não foi possível. Aí, lamentamos, eu estava com professores, inclusive, que um caso grave desse, vinham os professores, era o hospital universitário, falaram, olha, não foi possível, vamos avisar a família. Eles sabiam que eu sou espírita. Sérgio, vai você falar. E era assim, o local, a sala de parada, era até grande, e aqui tinha a maca, e estava deitado o senhor assim. E aí onde vocês estão, era uma porta que abria assim. Quando eu abri a porta, veio toda a família. Imagina, era Natal. Quando a família apareceu assim na porta, o corpo fez assim, vuf, e sentou. Nossa, foi aquela gritaria, as enfermeiras. O professor olhou para mim. Só podia ser no plantão do espírita. Mas foi só que ele sentar e depois não aconteceu mais nada. Ele deitou de novo e foi. Então o que aconteceu? Aconteceu o seguinte. No meu caso, por exemplo, as minhas mitocôndrias ainda estavam produzindo ectoplasma. Então, eu sou o espírito, né? Eu consigo comandar meu corpo, porque a mitocôndria produzindo o ectoplasma, o meu pensamento, através do ectoplasma, atinge a célula. Então, é a mesma coisa, por exemplo, por que o som chega até o seu ouvido? Porque tem o ar. Se não tiver o ar, o som não chega. O som se propaga no ar. O pensamento se propaga no ectoplasma quando ele vai agir sobre o organismo. Se o organismo não produz ectoplasma, ele não propaga. Por exemplo, se eu quiser levantar esse copo com a força da mente, teria que haver uma quantidade imensa de ectoplasma que envolvesse o copo para que o meu pensamento pudesse atingi-lo. Por isso que essas sessões de efeito físico precisam de médium de ectoplasmia. Então, as minhas células, por estarem produzindo ectoplasma, eu consegui ter comando sobre o corpo. Agora, aquele senhor, sobrou um restinho de ectoplasma, porque ele levou aquele choque elétrico no coração para tentar reavivar. Ele tinha um restinho, aquele restinho foi o suficiente para fazer ele, quando a família entrou, ele queria sair correndo e abraçar, mas ele só teve uma quantidade de ectoplasma que permitiu que ele movimentasse o corpo dele e sentasse, e foi isso. Não sei, fui claro na questão? Não é? Então, as mitocôndrias, quando chega o oxigênio, o oxigênio vai induzir produção de energia pela cadeia respiratória. E uma das energias que a ciência vai investigar, que é produzida, é o ectoplasma. Recentemente eu mandei um projeto para a Universidade Federal de São Paulo e já foi aprovado. Se vocês rezarem bem, eu começo a trabalhar no laboratório com essas coisas. No próximo semestre eu já trago notícia. Bom, aí o que acontece? Então, a mitocôndria tem o DNA. Então, nós vamos ter 46 cromossomos na célula e mais tantos cromossomos quantas mitocôndrias houver na célula, não é? Então, bom, o que acontece? Esses DNA dos cromossomos vai produzir o RNA.
ácido ribonucleico. Então vai produzir o RNA mensageiro. O RNA mensageiro sai do núcleo e vai servir para a tradução na formação de proteínas. Quando ele sai com os exons e com os introns. Não se preocupa de entender essa questão, vocês vão saber por que eu estou falando isso. Os exons e os introns. Os introns são retirados por enzimas, só sobram os exons. Quando os exons se rearranjam, esse rearranjo faz com que um gene possa produzir vários tipos de proteínas diferentes. Bom, tem a ação de microRNAs regulando o funcionamento do gene. Existem, quando vai ser feito tanto a transcrição quanto a tradução, você vai ter a ação da helicase, da RNA polimerase, da topoisomerase, dos fatores de ligação. Você vai ter infinitas proteínas. Você vai ter infinitos arranjos dos genes para produzir proteínas. Como é que a célula vai fazer isso sem um comando? Precisa ter um comando. Só que ninguém sabe onde está esse comando. Antes achava que era no gene. Hoje se sabe que se o gene ele vai para o citoplasma, ele é rearranjado. Alguma ordem de comando tem que orientar esse rearranjo. Aí, fazendo o cálculo de energia da célula, a célula tem entropia negativa. O que quer dizer isso? Significa que uma célula, ela não está em equilíbrio com a natureza. A célula não está em equilíbrio com a natureza. Só se ela estiver morta. Por que ela não está em equilíbrio? Porque ela tem que se estruturar no DNA, nas organelas, nas proteínas, nas enzimas. Ela tem que se organizar e gasta energia para isso. É como se ela tivesse que lutar pela sobrevivência, para estar ali viva. Então ela não está em equilíbrio com o universo biológico. Então aí vem a pergunta, se a célula não está em equilíbrio com o universo biológico, ela está em equilíbrio com que universo? Qual é o universo que comanda a célula? Então quando eu falei para vocês assim, vamos usar 2 neurônios, o Tico e o Teco. Gente, tem alguma coisa além da célula, que comanda a célula e que não está na biologia, porque a célula não está em equilíbrio com o universo biológico. Então, veja, falando da ciência material, eu vou chegar em alguma coisa que está além da matéria, pelo que se conhece hoje de bioquímica. Então vocês quem são estudantes universitários aqui da área de biológicas, levanta a mão. Quem que é profissional de saúde, levanta a mão, psicologia e tal. Ó, gente, vocês precisam ir para as universidades falar essas coisas. Sabe, porque onde é que está o pessoal que vai pensar? Quem é que vai começar a pensar? Porque cientista não pensa mais, ele tem que publicar trabalho científico em quantidade para ter o ranking. Então ele parou de pensar. Porque quem é que vai pensar, vai chegar à conclusão que tem que se buscar alguma coisa que está fora da biologia e que comanda a biologia. No meu livro de bioquímica, o Leninger, que é um gênio da bioquímica, estava dizendo, a bioquímica explica todos os fenômenos biológicos. Concordo. Mas o que explica a bioquímica? É a atomística. O que explica o átomo? É a física de partículas. O que explica a física de partículas? Não se explica. Sabe, a gente precisa ter inteligência, não basta ser só cientista. Então vocês que estão nas universidades, que estão nas escolas, ter que ir atrás dessas coisas, gente. A gente não pode ficar parado. A gente precisa movimentar o conhecimento. Nós temos como raciocinar, como pensar. Bom, eu achei até interessante que esse simpósio fala da célula, né? O estudo da célula remete diretamente ao espírito. Só o estudo da bioenergia da célula já remete. Pela ciência formal, não precisa nem buscar outra coisa. Só pela ciência formal já existe esse... Aqui são expressões esse é um organismo, uma larva, não é? Vista por fluorescência, quer dizer, existem outras energias, não é? A complexidade dos genes, quem é que comanda essa estrutura complexa? A formação do organismo humano, dos animais, de todos os elementos da natureza, obedece às mesmas regras do DNA. Bom, o que eu queria explicar para vocês aqui? Deixa eu pegar uma... Bom,
Primeira questão, vamos aí. Vocês lembram dessa fase? É o seguinte. Primeiro, temos que equalizar o conhecimento. Uma questão importante vocês saberem. Qual é a periodicidade da ovulação da mulher? A mulher ovula? Não ovula. Não, oocita de segunda ordem. É diferente. Óvulo só é quando o oócito é tocado pelo espermatozoide. Senão não ovula. Quem nunca teve um oócito tocado pelo espermatozoide nunca ovulou. Alguém deve ter pensado, e agora não dá mais tempo. Veja, essa é uma questão muito importante. Quando o espermatozoide toca o oócito, ocorre um amadurecimento do oócito e ele se torna óvulo. E é nesse óvulo que começam a funcionar os genes do embrião. Então, qual é a situação que está? Vocês estão vendo aquele espermatozoide que entrou ali no agora óvulo? Estão vendo? É que eu não tenho ponteira para mostrar, mas vocês estão vendo, ele está entrando ali, não é? Então, ele aquele espermatozoide já se uniu com o núcleo do óvulo, mas os genes do embrião já estão funcionando. São chamados genes maternais. Eles estão guardados no oócito da mãe e só vão funcionar quando houver essa etapa. E ele vai ser usado pelo espírito reencarnante. Porque como são genes do embrião, esses genes, eles vão funcionar se houver a presença do espírito reencarnante. Porque ele vai provocar, porque precisa de alguma coisa, alguma ordem de comando para a célula. E essa ordem vai vir do espírito reencarnante. Se não tiver essa ordem de comando, como eu já expliquei, a célula não se organiza. Então, nessa fase, antes da fecundação, já começam a funcionar os genes do embrião. São chamados genes maternais e eles vão ser responsáveis pela polarização da célula. Se a célula vai para a direita ou para a esquerda, para baixo ou para cima. Então, toda essa orientação da migração celular na formação do corpo, não é? Porque o fígado está do lado direito, o baço está do lado esquerdo. Toda essa migração das células é orientada por os genes maternais, que começam a funcionar quando o espermatozoide, ele tocou a membrana do óocito, o óocito se torna óvulo, e aí começa a funcionar o gene do embrião. Para isso o espírito já tem que estar presente. Não sei se estou sendo claro com vocês. Estou sendo? Não é? Então, aí ó, viu? É o momento exato da reencarnação. É o motivo da minha palestra. Está vendo o espermatozoide entrando debaixo do lençol? Quando fala assim, o pessoal entende. É coisa engraçada, né? Quando o espermatozoide entrou ali na célula, ela se torna óvulo, começam a funcionar os genes do embrião. Antes da fusão dos núcleos. E ocorrem fenômenos curiosos. Por exemplo, aquele espermatozoide, ele também tem mitocôndrias. E aquelas mitocôndrias, elas vão trocar genes com as mitocôndrias do óvulo. Porque existe um tipo de gene que é gene saltatório. Ele pula de um cromossomo para outro. Então já começa a haver troca genética antes da fusão dos núcleos. E isso é comandado pelo espírito reencarnante. O que o André Luiz explica na literatura de Chico Xavier é o seguinte:
Todos os filhos são adotados. A gente adota na espiritualidade e fala, você vai ser nosso filho. É tudo combinado. E aí, quando o casal vai para onde tem que ir, que não preciso explicar, o espírito já está esperando no sofá. Tá bom, e se for no sofá? Não sei onde ele está esperando. Ele está esperando. Ele está ali. E aí ele está aguardando ali, aquele campo magnético do espírito reencarnante vai imantando, veja bem, um celular se comunica com o outro, não é? Por onda magnética. Então aquele espírito vai imantando o ovário e vai fazendo com que surja o ócito ideal, que tem sintonia magnética com ele. E aí aquele espermatozoide que também tem a mesma sintonia magnética é que entra. E o que acontece? Nessa fase que o espermatozoide entra e começa o óvulo, o espírito tem que estar ali, o reencarne é ali. É ali que começa o processo reencarnatório. Então, veja que interessante. Eu queria perguntar uma coisa para vocês. Você gosta de ser bem recebido? Gosta, né? Eu acho que todo problema humano é ser querido ou não querido, ser desejado ou não desejado, ser amado ou não ser amado. Essa é a grande problemática humana, não é? Você imagina qual é que é o sentimento do espírito quando ele está reencarnando? Ele foi querido, desejado, ele foi amado, foi bem-vindo? Esse sentimento é o sentimento mais primário que está presente nesse momento. Se você ama uma pessoa, ama muito aquela pessoa, chova canivete, você vai com aquela pessoa para debaixo da ponte, é ou não é? Porque você ama a pessoa. Agora, se você não gosta da pessoa, você faz o possível para não estar perto da pessoa, é ou não é? Então, quando vem um espírito que ele tem uma afinidade com você, você enfrenta qualquer problema e você vai ter aquele bebê. Você não vai querer tirar ele da sua barriga. Mas quando são provas do passado, e vem espíritos que não são afins, mas existe um compromisso de construir elos de amor onde havia ódio, então há uma aversão. E essa aversão de energia pode fazer com que o casal desista do filho. E aí o que acontece? Se já havia uma dificuldade de entrosamento espiritual e ocorre uma rejeição, então fica uma mágoa muito grande. Eu não sei, você já viveu uma situação que você foi deixado de lado, ou deixada de lado, ou te esqueceram, ou te deram um empurrão, não é? Ou mesmo que for uma coisa assim, por exemplo, fecharam você o carro, chegou um carro e fechou você, ou pegou tua vaga, você fica nervoso? Porque você foi deixado de lado. Não digo vocês aqui de Recife, que são pessoas iluminadas, mas o pessoal de São Paulo fica. Então, o que ocorre? O espírito, ele sente a rejeição. Esse é o problema do aborto. Porque aquela entidade, já chegou e ela está sendo rejeitada. E acentua aquela animosidade. A pessoa reencarnante, ela sente rejeitada, doído, é muito doído, porque ela estava desarmada. Então o problema do aborto envolve a questão de amarmos mesmo as pessoas difíceis. Se você é capaz de amar uma pessoa difícil, então você é capaz de enfrentar qualquer situação. Não é o problema financeiro, não são outras razões, a gente coloca outras razões. Mas são
problemas da capacidade de sentir e amar aquela pessoa, mesmo que ela seja uma pessoa difícil. Uma vez eu recebi num consultório um paciente, um rapaz, como é que chama um rapaz muito alto aqui em Pernambuco? Um galalau. Era um galalau. E ele chegou no consultório, sentou, que nem um adolescente quando senta com as costas, sabe, escorregando. Quando a mãe fala, senta direito, não é? Ele sentou, veio sozinho. Eu falei, pois não, meu amigo, qual é o seu problema? O que eu posso te ajudar? Ele, mal encarado, falou, nenhum problema. Eu falei, puxa, nenhum problema, mas a consulta foi cara. Algum problema você tem que trazer. Não tenho nenhum problema. Eu falei, mas ok, mas então por que você está aqui? Não, porque meus pais falaram que eu tinha que vir. Ok. Tá bom, então qual é o problema que os seus pais acham que você tem? Eu não sei. Eu falei, puxa, agora como que eu vou fazer, né? Aí, eu perguntei à secretária, os pais estão aqui na recepção. Fui lá conversar com os pais. Falou, doutor, ele usa droga. Ah, já sei. Fui conversar com ele, falei, já sei, o seu problema são as drogas. Mentira, doutor, mentira. Mas como mentira? Aí fiquei eu pensando, porque essas coisas são difíceis, né? Que nem uma vez eu atendi um casal, e ele pediu para entrar primeiro, falou, doutor, minha esposa está paranoica. Um casal de idosos. Minha esposa está paranoica. Ela acha que eu mexo nas roupas íntimas dela. Então ela tranca a gaveta, tranca a bolsa. O senhor acha, doutor? O senhor já viu as roupas íntimas da minha senhora? Eu falei, eu não vi. Eu não vi, me tira desse jogo. Não é? Aí eu falei, isso daí é uma paranoia, tem um remédio especial para isso e tal. Ok, manda entrar sua senhora, o senhor aguarda na recepção. Recebi a senhora. Doutor, eu preciso lhe dizer, o meu marido tem um fetiche. Eu estou cansada disso. Então eu já tranco minhas coisas, porque eu não aguento mais. Ele tem um fetiche que me incomoda. Já passei da idade disso, já também não quero mais ele. Então eu faço isso. Aí eu fiquei pensando, puxa, e agora? Quem que está falando a verdade? Só se puser uma filmadora. Não é? É um Folia D, Loucura 2. Mas no caso do menino, os pais pareciam que estavam com a verdade, mas ele não confirmava. Ele falou, eu não uso, meus pais estão achando, mas eu não uso droga. Eu falei, tá bom, vamos esquecer esse assunto. Vamos procurar nos entrosar, não é? Então, o que você quer ser quando você crescer, quer dizer, quando você for adulto? Não quero ser nada. Mas não quer ser nada, mas um dia você vai precisar de trabalhar alguma coisa você precisa de ser. Ele olhou para cima, olhou, pensou, falou, quero ser polícia. Eu falei, polícia? Nossa, vai trabalhar pela justiça, pela paz social, que maravilha, né? Doutor, que assim eu posso matar e não sou preso. Eu falei, caramba, comecei, que consulta, que rosco, viu? Aí eu mostrei para ele meu distintivo da corporação, falei assim, olha, eu trabalho com a corporação, nessa corporação você não entra, é mau elemento, já vou ligar, pode ir embora. Aí ele se assustou, saiu de fasto, saiu olhando a porta assim, eu fingi que liguei, bati o telefone e falei, que droga de médico que eu sou, que porcaria de médico, o que eu fiz? Não é? Aí uma voz me falou, eu costumo ouvir vozes, falou assim para mim, você só vai compreender uma pessoa se você amar aquela pessoa. Eu falei, mas como é que eu vou amar esse, como que chama? Galalau? Ele falou, pensa, a voz falou, pensa que é seu filho. Eu falei, aí é fácil. Aí no dia seguinte, liguei para a casa dele, falei, rapaz, vem aqui de novo, eu preciso falar com você. E graças a Deus ele veio. Ele veio vindo pelo corredor, eu já falei, entra filho. Ele falou, filho, eu não sou seu filho? Filho de Deus. Então entrou o Filho de Deus. E aí eu falei, rapaz, é o seguinte, eu preciso me comunicar com você de alguma forma
me comunicar com você. Eu não consigo me comunicar. Eu sou um médico, você é o paciente. Eu preciso me comunicar com você. Ele olhou para mim e falou, o senhor tem Facebook? Eu falei, não. Então como é que o senhor quer falar comigo? Eu falei, meu Deus. Vamos fazer o seguinte, vamos começar de novo. Vamos começar de novo. Vamos por outro lado. O que você gosta na sua vida? O que você gosta? Como que eu gosto? Alguma coisa que você gosta. Gosto de beber, doutor. Beber? Beber o quê? Whisky? Eu falei, whisky. Puxa vida, mais cigalalau. Whisky. Aí, eu falei, o que mais que você gosta? Música? O que você gosta de música? Aí ele falou um rock pauleira, cemitério, uma coisa horrível. Eu falei, que fracasso. Aí eu fiquei nervoso, eu bati na mesa assim, pá! Não é possível, eu sou um médico, eu tenho que tratar você, eu não consigo nem me comunicar com você, não tenho Facebook, não gosto de uísque, não gosto desse negócio de rock pauleira, cemitério. Então, calma, doutor, calma. Ele pediu calma. Eu bebi um pouco d'água, sentei, me abanou. Olhou para a minha mão que eu tinha batido na mesa, já estava até vermelha, e falou, o senhor é casado? Eu falei, sou. Então o senhor gosta de mulher? Eu falei, gosto. Ele falou, eu também. Aí começou um diálogo de amizade. Eu descobri que ele tinha dislexia. A pessoa que tem dislexia tem o cérebro direito mais desenvolvido. Então a pedagogia tem que vir pela arte. Não pode vir pela escola do jeito que a escola está fazendo, que eu não sei aqui em Pernambuco, mas lá em São Paulo, a escola não se interessa pela pessoa, se interessa em fazer pontuação de não sei o quê. Então, desembucha informação, então não está nem aí com a pessoa. Outro dia eu fui atender uma menina que era um gênio da arte, uma menina excelente, bondosa. Eu tenho um cachorro no meu consultório que é meu auxiliar, ela é carinhosa com ele, precisa ver como que ele brinca com ela, e ela é uma artista, ela desenha, ela pinta, ela é uma graça de menina, uma graça, e está indo mal na escola, do método, não é? Mas ela é muito inteligente, começou a ir mal na prova, e ela rabisca, ela fala, eu sou burra, eu não consigo e tal. Aí puseram no Kumon, e vai, 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 3, 3 é mais 1, eu odeio o Kumon, e não sei o que, e foi, não sei o que lá e tal. Aí a escola mandou para mim, para eu prescrever Ritalina. A mãe falou, doutor, eu sei que minha filha tem déficit de atenção e hiperatividade. E eu também tenho, e nós já fomos no neurologista, eu só vim no senhor para o senhor dar o veredicto, me dizer se está certa a conduta, porque ele também prescreveu para mim. Mãe e filha. Eu falei, puxa, que coisa, e eu estou certa que isso vai dar certo, vai resolver todos os nossos problemas, tudo e tal. Eu falei, tá bom, vamos tentar a Ritalina. Se bem que, veja bem, a Ritalina não é o receituário comum, nem é o carbonado, nem é o azul, é o amarelo, quer dizer que é o mais perigoso de tudo. Bom, mas vamos lá. Chama o pai. Chamei o pai, falei, olha pai, deixa eu falar uma coisa para você. Imagina o Neymar. Neymar não vai jogar bola. Para que serve jogar bola? Jogar bola não serve para nada. Que é isso, rapaz? Deixa isso. Jogar bola não tem importância. Você vai trabalhar nesse escritório de contabilidade. E aí o Neymar começa a ficar com as pernas inquietas. Dorme, pernas inquietas. Não consegue concentrar. Você não está conseguindo concentrar no escritório de contabilidade? Você vai fazer hora extra com um coach para você poder firmar sua atenção e tal. E você, rapaz, você não serve e tal, não sei o quê. E ele começa a ficar louco, ele começa a endoidecer. Vamos dar um remédio para ele, dá Ritalina. Aí ele vai para o escritório de contabilidade. Como você está eficaz? Que maravilha, tirou nota 10. Que beleza. O pai está entendendo que é isso que estão fazendo com a sua filha? Estou entendendo muito bem, doutor. A minha filha não vai tomar esse remédio. A minha filha vai mudar de escola. Vai para uma escola que tem arte,
para uma escola que valorize ela, que enxergue ela como pessoa. E este menino tinha dislexia. Ele fazia maquetes de arquitetura geniais, era uma coisa extraordinária, mas ele não conseguia fazer um caderno, o pai chamava de vagabundo. E com essa história de vagabundo, ele se meteu com os vagabundos, começou a usar as drogas de pessoas que ouviam ele. Mas ele não era ouvido. 1 em cada 10 crianças nos Estados Unidos tem dislexia. Imagina o Brasil, que é um país mediúnico, não é? Quanto que a escola precisa se reformular. Mas o fato é que nós descobrimos os caminhos para esse rapaz, porque eu ouvi aquela voz que me disse: você só vai compreender uma pessoa se você amá-la. Então, esse sentimento do amor que nos faz entendermos uns aos outros. Às vezes a gente espera que uma pessoa seja igual a gente, pense como a gente, para a gente poder amar aquela pessoa por afinidades intelectuais ou por hábitos, etc. Mas tudo tem que começar primeiro pelo amor, concebendo a pessoa como ela é, entendendo a pessoa como ela é. Nós não podemos querer ser deuses. Querer ser Deus causa ansiedade. Nós devemos querer estar com Deus, aceitar a natureza daquela pessoa e entender que entre você e aquela pessoa existe Deus. E que você, dessa forma, vai serenizar. E aprenda a amar aquela pessoa e você vai saber dizer a palavra certa no momento certo, tomar a atitude correta no momento exato. Então, no momento da reencarnação, as provas biomoleculares foram essas que eu mostrei para vocês. Mas a grande prova é a prova do amor que nós devemos oferecer para quem quer que chegue, em qualquer condição que esteja. Vamos fazer, meus irmãos e minhas irmãs, do nosso país, um país receptivo para todos aqueles que da espiritualidade venham, em qualquer condição. Vamos formar elos de amor, amparar aquela mulher que recebe em seu útero um ser reencarnante, em qualquer condição que seja, em qualquer forma, se é azul, se é amarelo, se tem braço, se não tem, se tem encéfalo ou se não tem encéfalo, não é? Vamos amparar as nossas mulheres, porque as mulheres são as responsáveis pelo progresso do nosso país. Quais são os interesses daqueles que em nosso país não querem que nasçam mais brasileiros, sancionando a lei do aborto, fundamentando a lei do aborto? Quais são essas pessoas que não querem que nasçam mais brasileiros? O maior PIB do Brasil é o seu povo. PIB não se mede com dinheiro. O maior patrimônio do nosso Brasil é o nosso povo. Por que a gente não quer que nasça mais brasileiros? E nós espíritas temos muito compromisso em demonstrar, porque nós temos, a partir do raciocínio do Allan Kardec, a partir do desvendar das psicografias, sobretudo o Chico Xavier, que traz muita literatura do André Luiz, científica, nós temos muito a comprovar o quanto que nós precisamos abrir os nossos corações e aceitar e amparar as nossas mulheres e todos que quiserem vir povoar o nosso querido Brasil. Meus irmãos e minhas irmãs, fica aqui uma mensagem para o coração de vocês. Eu queria lembrar uma passagem, uma paródia, só para a gente fechar aqui a nossa falação, uma paródia quando Maria era amiga de Isabel, muito amigas elas eram, e Isabel estava grávida de João, e Maria diz assim, Isabel morava no alto do morro, não é? E Maria diz a Isabel, quando estiveres a termo, acende uma fogueira que eu corro para te ajudar. E aí São João se comemora com fogueira. Mas naquela noite, João aparece para Isabel e fala, mãe, avisa Maria que ela vai receber em seu ventre aquele que será o Messias e se chamará Jesus. E logo no amanhecer, Isabel desce o morro e bate na porta de Maria, espavorida, Maria, Maria! E Maria abre a porta e Isabel olha para os olhos de Maria estupefacta e diz, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres.
bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. E cito aqui Jesus, porque todo cientista precisa citar o autor que fundamenta as suas ideias, e é nosso Senhor que fundamentou as ideias que clarearam a nossa consciência nesse instante. Muito obrigado.